BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. A Agência Multilateral de Financiamento ao Desenvolvimento está sendo considerada para a melhoria das condições de acesso aos mercados financeiros internacionais. Moçambique, Angola, sem menosprezar os outros países, são países que detêm muitos recursos naturais. Somos países ricos, como dizia, empobrecidos. Com efeito, o setor privado está a organizar-se com vista a uma participação proveitosa na Expo Dubai 2020. Há muitos interesses em Dubai. Efetivamente, num mega evento dessa natureza, o que vai acontecer é que vai se juntar o útil ao agradável. As pessoas certamente irão para Dubai. Moçambique já foi fabricante de pneus para automóveis através da antiga fábrica Mabor, que, para além de comercializar no mercado nacional, também exportava para a Europa e muitos países africanos. It's a difficult question. We had a tire factory, Mabor, and if that factory had continued, I think it would have been a viable thing. Como é que o setor industrial vai inverter esta tendência? Tudo começa quando há uma atividade. Portanto, não podemos isolar os processos do PRONAI daquilo que é o conteúdo local. Boa noite, estas são as propostas da presente edição do Semanário Econômico, que contará ainda com comentários à volta do Programa Nacional de Industrialização sob a perspectiva do setor privado, no sentido de compreendermos como é que o setor privado industrial particularmente recebe e compreende esta que é a iniciativa do governo visando o relançamento do setor industrial. O presidente da IMO está conosco para nos debruçarmos sobre este tema. Para além disso, vamos olhar para a ideia da criação do Banco de Desenvolvimento da CPLP, em entrevista concedida recentemente aqui ao Semanário Econômico. O presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Salim Abdullah, referiu-se à criação desta Agência Multilateral de Investimento e Desenvolvimento para a comunidade dos países de língua portuguesa, uma oportunidade para a mobilização de recursos para financiamento de projetos abrangentes, relevantes e com impactos muito concretos nos países da comunidade de língua oficial portuguesa. Por exemplo, Moçambique, Angola, sem menosprezar os outros países, são países que detêm muitos recursos naturais. Somos países ricos, como dizia, empobrecidos. O que é que nos falta? Tecnologia e conhecimento. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
E o tema da industrialização continua no topo da nossa pauta. Há de ter reparado que nas últimas semanas temos estado a analisar o conteúdo e a forma do Programa Nacional de Industrialização, o PRONAI. Hoje queremos perceber de forma mais objetiva como é que o setor privado nacional recebeu esta iniciativa dentro das expectativas que o próprio setor industrial nacional tem relativamente aos esforços visando recuperar a nossa indústria, torná-la mais competitiva e mais produtiva, com impactos significativos na estrutura económica do país. Temos conosco o presidente da Associação Industrial de Moçambique, Rogério Samgudo. Boa noite, bem-vindos ao Semanário Econômico. A questão é mesmo essa. Havia uma expectativa, o setor privado pretende ter um quadro no qual as suas iniciativas, o seu empreendedorismo possa se realizar na sua plenitude. Como é que foi recebida por parte do setor privado esta iniciativa, o PRONAI? Boa noite, João Carlos. Boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos membros, Moçambique. Primeiro agradecemos por esta oportunidade para nós podermos trocar ideias aqui, e o Seminário Econômico é uma plataforma que realmente responde àquilo que são os objetivos da AIMO, e esta nossa parceria penso que é ajustada até para o contexto que nós estamos a viver hoje em dia, em que todo o país, ou todo Moçambique, não só Moçambique, a região também e a África no geral, estão de olhos postos, tanto para a mesma preocupação. De que forma é que nós podemos criar valor? E não se cria de uma outra forma, só a partir ou através dos processos industriais. Estamos muito satisfeitos, muito orgulhosos, porque responde àquilo que são os anseios, portanto, não só dos membros, dos moçambicanos também. Nós herdamos uma economia, herdamos um setor industrial, portanto, os que nos antecederam, portanto, fizeram muito, e houve um momento, portanto, um vazio de cerca mais ou menos de 20 anos, que estamos com bastante orgulho que este momento realmente o nosso governo, o nosso Estado, viu, e não por falta do sentimento, obviamente esse sentimento nunca deixou de existir, que poderíamos fazer diferente, mas agiu. Não é? E realmente o PRONAI responde àquilo que são as expectativas dos nossos membros. O setor privado, particularmente, sente-se que está preparado para, dentro deste quadro que é proposto, realizar as suas iniciativas de uma forma eficiente, competitiva e, de fato, aproveitando todas as oportunidades que estão a ser colocadas no terreno por parte do governo? O setor privado tem toda a vontade. A preparação é conjunta. Não é possível nós nos prepararmos quando os outros não estão preparados. Obviamente significa que... É de parte a parte. Exato, exatamente isso. Estaremos a colocar a carroça em frente dos bois. Portanto, é uma parceria. Aqui é uma parceria público-privada. É preciso ter em conta que o Estado é acionista em todas as empresas, em todas as indústrias no país. Os 32% é um acionista de peso nas nossas indústrias. O que significa que esta preparação... E é preciso que se perceba que o papel de desenvolvimento empresarial não é só do empreendedor ou do empresário, é do Estado também. Achamos que para nós é um programa que não é novo, porque viemos discutindo, não é? No âmbito da necessidade de melhoramento do ambiente de negócios. Portanto, nos últimos 20, 30 anos temos estado a conversar com o Estado moçambicano, e no âmbito de desenvolvimento dos setores prioritários, que é parte da política do próprio Estado moçambicano. Portanto, este é o resultado, portanto, da consolidação de um conjunto de iniciativas que já vem há 15, 20, 30 anos atrás. Mas, pronto, temos nós a felicidade de podermos testemunhar, portanto, espaço bastante importante e largo, que, de certa forma, vai trazer uma enorme expressão e, obviamente, ficamos, obviamente, com a expectativa de que forma é que o próprio Estado vai conseguir se mobilizar a si próprio. Não é? Nós estamos prontos, estamos motivados, sempre estivemos motivados. A nossa atitude
perante esta iniciativa do Estado é de louvar, não é? E de abraçar, portanto, e reconhecer que não há outra forma de nós podermos industrializar, é um conjunto. Portanto, e é preciso que, do lado do Estado, sobretudo do lado do governo, todos os setores se abracem-se. Porque não há outra forma de nós podermos industrializar. É havendo uma colaboração estreita entre os diferentes setores. É o que nós esperamos. Percebo essa questão que refere. Já lá vamos então ao aprofundamento das deixas nestas questões iniciais à volta da industrialização. Vamos agora conhecer os desenvolvimentos noticiosos para a presente edição. Retomo a conversa com Rogério Samugudo logo a seguir no nosso tema de fundo e até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. O aumento do parque automóvel que tem se verificado nas últimas décadas tem exposto a pertinência da criação da indústria de pneumáticos no nosso país. Uma indústria que já teve. Há de se recordar que nos anos 80, 90 ainda tínhamos a Mabor que supria algum tipo de necessidades de pneumáticos para diversos fins, desde automóveis ligeiros até mesmo para automóveis de grande tonelagem e maquinaria industrial. Dados de 2019, são estes os últimos que conseguimos obter de forma consolidada, demonstraram que Moçambique gastou cerca de 40 milhões de dólares na importação de pneus. A recauchutagem tem sido vista neste contexto como uma alternativa para minorar este desnível que se verifica no equilíbrio comercial entre a produção local, neste caso a recauchutagem, e a importação. Moçambique tem importado basicamente pneus da China, Alemanha, Taiwan e África do Sul, são os principais mercados onde o nosso país vai suprir as suas necessidades em termos de pneumáticos. Anualmente são mais de 3 mil pneus que são recauchutados e recolocados no mercado. Situação que tem estado a ajudar a minorar o esforço da aquisição de este acessório em termos novos ou diretamente importados para o nosso mercado. Moçambique já foi fabricante de pneus para automóveis através da antiga fábrica Mabor, que para além de comercializar no mercado nacional, também exportava para a Europa e muitos países africanos. Após o abandono por parte dos proprietários portugueses, o Estado assumiu a Mabor, tal como havia feito com centenas de outras indústrias, mas um modelo de economia planificado e sem acesso ao seu principal mercado de exportação, os problemas de gestão e a ausência de investimentos que visassem modernizar o processo produtivo, renovando tecnologias e garantindo competitividade dos produtos, ditaram a ruína desta manufatura. Consequência desse quadro, o país é obrigado a gastar em importações milhões de dólares anualmente para satisfazer as suas necessidades em pneumáticos. Só em 2019 foram importados pneus no valor a rondar os 40 milhões de dólares de países como a China, África do Sul, Alemanha, Coreia e Taiwan. Face à demanda crescente de pneus, quer em virtude do aumento exponencial do parque de automóveis de particulares, quer para os serviços de caminhonagem para a logística nacional, agentes econômicos do ramo cogitam a possibilidade da reintrodução da manufatura de pneumáticos no país, mas os dados até agora em cima da mesa não são ainda animadores, pois, segundo asseveram, essa demanda ainda é insuficiente
para viabilizar uma indústria de manufatura de pneumáticos. It's a difficult question. We had a tyre factory, Mabor, and if that factory had continued, I think it would have been a viable thing. In today's market with cheap tyres out of the East and China, I think it would be very, very difficult to create a competitive factory that would make tyres competitively in the Mozambique market. The volumes are just too small. Nota-se que prevalece uma situação de incapacidade competitiva, quer pelo lado das economias de escala, pois o mercado ainda é reduzido, quer pelo lado dos custos de produção. Por isso, clama-se por protecionismo para que a indústria possa florescer e contribuir positivamente para a balança comercial do país. If you put a duty on it, if there was a protectionist duty on it, then it would be viable to have a factory here. But that would more than likely increase the cost of it. The Mabor factory was making, in round numbers, 1,000 tyres a day. The factories in China are making 50,000 tyres a day. The volume of scale is just too different. Jane Nesbitt, que já foi funcionário da Mabor em 1992, agora administrador da Tire Corporation Moçambique, refere que o processo de fabrico de pneus para máquinas é hoje bastante especializado e tecnológico e exige altos padrões de qualidade e segurança e pessoal especializado. Enquanto isso não acontece, o setor vai recorrendo a paliativos para reduzir os custos e dar mais longevidade aos pneus, recorrendo à restauração de pneus internamente. Através deste processo, o tempo de vida de utilização do pneu aumenta cerca de 40% e o pneu apresenta valor de mercado até 70% mais barato que o pneu novo. What we have here is a brand new tyre. And to simplify it, let's call it 100. Here is a carcass that has run once, and we're preparing it to make ricochetagem. Here is one tyre, he's already made ricochetagem. So if that's 100, to make ricochetagem is more or less 40% of a new tyre. So if you buy one new tyre, you make ricochetagem 2, maybe 3 times. You can have a big saving as opposed to buying 3 new tyres. So there's a huge cost. A ricochetagem tyre will do more or less the same kilometers as a new tyre, and so the benefit is enormous. The second benefit comes from environment. The used carcasses, when you can't retread them anymore, become an environmental hazard. O principal risco associado à recauchutagem de pneu verifica-se quando uma determinada empresa utiliza uma carcaça em mau estado para inserir uma nova borracha. Entre os indícios da má qualidade, podemos citar bolhas, ondulações e piso solto, pontos que influenciam negativamente na segurança. Refira-se que, para além do Parque Industrial de Beluane, a Tire Corporation Moçambique tem representações na Beira e na Cala, empregando mais de 70 trabalhadores, mas pretende ainda expandir as suas representações para Palma, motivado pela indústria de petróleo e gás. Visando promover o dinamismo econômico e alavancar os investimentos no seio do mercado da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, está em curso a criação do Banco de Desenvolvimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esta informação foi avançada aqui mesmo ao Econômico pelo presidente da Confederação Empresarial da CPLP, o empresário moçambicano Salim Abdul. Projeta-se que, numa primeira fase, esta instituição de crédito multilateral venha a ter um capital inicial social de cerca de 6 milhões de dólares. A agência multilateral em vista de financiamento ao desenvolvimento está sendo considerada especificamente para melhorar as condições de acesso aos mercados internacionais e para a realização de investimentos prioritários de viabilidade comprovada e de dimensão relevante, com substancial valor acrescentado gerado em países de língua portuguesa.
A Agência Multilateral de Financiamento ao Desenvolvimento está sendo considerada especificamente para melhorar as condições de acesso aos mercados financeiros internacionais na perspectiva de mobilização de investimentos para projetos com viabilidade comprovada e dimensão relevante no seio precisamente da comunidade dos países de língua portuguesa. A Agência Multilateral de Financiamento ao Desenvolvimento está sendo considerada para a melhoria das condições de acesso aos mercados financeiros internacionais para a realização de investimentos prioritários de viabilidade comprovada e dimensão relevante com substancial valor acrescentado gerado em países de língua portuguesa. Visando promover o dinamismo econômico e alavancar o investimento nos países da comunidade dos países de língua portuguesa, está em curso o processo de criação de um banco de desenvolvimento ao nível da CPLP. Falou aqui da criação do banco de investimentos ou do banco de desenvolvimento da CPLP. Qual é a ideia existente com a criação desta instituição? É dotar uma ferramenta importante para a integração das empresas na sua economia. A ideia do Banco de Desenvolvimento da CPLP já tem alguns anos na forja, mas ganhou novo ímpeto no contexto do Acordo de Mobilidade e Supressão de Vistos recentemente celebrado pelos países integrantes da CPLP. O presidente da Confederação Empresarial da CPLP avançou ao econômico que foram elencadas como finalidades da instituição de crédito multilateral em vista o favorecimento da dinâmica de investimento em áreas críticas de desenvolvimento, conferir escala e melhor percepção de risco no acesso aos mercados financeiros, promover a valorização e intercâmbio entre instituições dos diferentes estados, o cross-border financing e o fortalecimento da competitividade das propostas de valor dos fornecedores de bens e serviços oriundo de países de língua portuguesa, facultando a respectiva cobertura financeira. Por exemplo, Moçambique, Angola, sem menosprezar os outros países, são países que detêm muitos recursos naturais. Somos países ricos, como dizia, empobrecidos. O que é que nos falta? Tecnologia e conhecimento. Onde é que a gente pode ir buscar? Exatamente aqueles países, como por exemplo Portugal, Brasil, são países que têm conhecimento, têm tecnologia, estão muito mais avançados, mas se calhar não têm os recursos que nós temos, tirando o Brasil, mas podemos integrar esse conhecimento, principalmente apostar nos jovens empresários, que hoje têm muito conhecimento tecnológico, têm muitas ideias, mas faltam-nos os recursos que nós temos. E nós aqui, falta-nos algum conhecimento, mas temos os recursos. Vamos integrar isso. Vamos integrar isso usando o fator comum, que é um fator económico, a comunicação. É muito mais fácil juntarmos um pequeno empresário com recursos em Moçambique e um pequeno ou médio empresário jovem em Portugal com conhecimentos tecnológicos e acesso a outros mercados e fazê-los casar e evoluirmos, digamos, para a produção do valor acrescentado que nós queremos. Conectando mentes e criando o futuro. Este é o tema da Expo Dubai 2020. Está cada vez mais próxima a realização deste, que é um dos mais importantes eventos mundiais, cujo início está previsto para outubro próximo. A contagem decrescente para este certame está cada vez mais notória e é evidente a sua realização nos termos previstos. O setor privado nacional vem se mobilizando com vista a extrair e aproveitar as oportunidades que o evento proporciona. Há uma série de ações neste momento do ponto de vista da exposição das oportunidades que Moçambique oferece nos vários domínios, fundamentalmente ao nível do setor turístico e energético, mas não só. O setor privado está determinado a fazer da sua participação na Expo Dubai como uma fonte de atração de investimento e mobilização de sinergias para a dinamização dos diferentes processos econômicos internos.
Com efeito, o setor privado está a organizar-se com vista a uma participação proveitosa na Expo Dubai 2020, um evento que reúne empresas privadas, ONGs e instituições governamentais de todo o mundo com o objetivo de discutir temas relativos a negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciência, cultura, gastronomia e economia. A comunidade empresarial está a mobilizar-se em diferentes grupos setoriais e com interesses partilhados para preencher a participação do ponto de vista de oportunidades de negócio e atração de investimentos ao longo dos 6 meses de duração da Expo Dubai 2020, uma feira internacional organizada pelo Gabinete Internacional de Exposições, uma organização internacional intergovernamental cuja principal função é organizar exposições internacionais com duração maior que 3 semanas. A participação de Moçambique já foi definida pelo governo através do Comissariado Geral para a Expo Dubai 2020, COGEDO, voltada para os setores da agricultura, infraestruturas, energias e turismo. Como podem participar, o que é que devem fazer, como devem se inscrever e se Moçambique vai ter o seu stand e como inclusive podem estar presentes no stand. Isto é um trabalho conjunto que está sendo feito entre a COGEDO, que é a comissão que foi criada pelo nosso governo para o Expo Dubai 2020, e também com a Câmara de Comércio e Indústria de Dubai, aqui em Moçambique. Nós já tivemos, há pouco tempo atrás, fizemos o lançamento, um webinar sobre o lançamento, em que a CTA, claro, faz parte, e de lá para cá há muitos empresários que têm-nos contactado e que estão interessados em ir para Dubai. Inclusive, fizemos acordos com a Associação dos Agentes de Viagem de Moçambique para criar pacotes atrativos para empresários e para pessoas que queiram participar na Expo Dubai. Muito em breve, isto também vai ser lançado. Sabemos que o início da Expo Dubai vai ser agora em outubro deste ano. Aquilo vai durar, efetivamente, 6 meses. E muito em breve vamos então ter já pacotes específicos com preço de viagem, com hotel, estadia, tudo incluído. A realizar-se sobre o tema Conectando Mentes, Criando Futuro, o empresariado moçambicano prepara-se também para apresentar potencialidades de Moçambique no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Há muitos interesses em Dubai. Efetivamente, num mega evento dessa natureza, o que vai acontecer é que vai se juntar o útil ao agradável. As pessoas certamente irão para Dubai, o nosso empresariado fará questão de participar no Expo Dubai, não só por todos esses motivos que eu falei, mas também porque nós estaremos lá representados. O nosso governo fará questão da forma mais inteligente, dar a conhecer em Dubai o que é Moçambique, o que é que representa Moçambique, que valor tem Moçambique, os pontos que focamos, que é a agricultura, turismo, a nossa cultura, que são os pontos neste momento que mais nos interessam, a nossa indústria, ou matéria-prima para exportação, uma vez que nós sabemos que nós temos castanha de caju, temos algodão, temos amendoim, temos gergelim, nem estou a falar destas últimas descobertas dos recursos naturais que temos. Isso tudo vai fazer com que nós possamos participar, possamos estar lá em peso, o nosso empresariado sinta que não só para um negócio, mas Moçambique está lá. A Expo Dubai é uma oportunidade que as empresas nacionais têm para mostrar o melhor que Moçambique tem para oferecer aos investidores estrangeiros, atraindo mais fluxos de investimento direto estrangeiro para o país e relançar o comércio externo, estabelecer parcerias, bem como troca de experiências, visando aumentar a participação do país na economia internacional.
Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Retomamos então a análise do Programa Nacional de Industrialização PRONAI. Agora sobre os olhos, sobre o crivo do setor privado. Rogério Sambugudo, dizíamos no início da nossa conversa que no cômputo geral esta iniciativa do governo é muito bem vista e é muito bem recebida por parte do setor privado. Diga-me quais são as oportunidades que o setor privado está a identificar, quais são os méritos que o setor privado está a identificar nesta iniciativa do governo, neste aceno do governo, porque na verdade é um aceno para o setor privado, particularmente o setor privado industrial. Bom, aqui a primeira é que o Estado começa a ter abordagens sectoriais. É uma abordagem mais focada, não é? E que vai e permite criar um ecossistema à volta para que a gente comece a especializar as nossas discussões. Portanto, há um conjunto de fundamentos, né, que são extremamente críticos, que ainda vamos fazer essa discussão de que forma que nós inserimos esses nossos processos de industrialização até lá. Bem, o setor privado está com um ponto de partida bastante atrasado. O baseline é bastante atrasado. Tivemos décadas de total desindustrialização do país. Sim. A indústria retomou, se calhar, e de forma tímida e avulsa, em algumas áreas pouco impactantes, digamos assim, se olharmos até do ponto de vista da contribuição do setor industrial no produto interno bruto. E eu pergunto, de que forma é que o setor industrial está, ele também, preparado para, digamos assim, se lançar, engrenar neste processo de industrialização? O setor industrial não é diferente dos outros setores. O mérito que nós temos nos processos econômicos é que ele dinamiza a economia, portanto, ele gera um conjunto de oportunidades, portanto, pelo desenvolvimento das cadeias de valor, serviços, portanto, comércio, viabiliza um conjunto de coisas importantes para uma economia. Mas é importante que haja sustentabilidade de qualquer investimento. Portanto, a diferença é essa, não pode ser. E para isso é preciso olhar para a competitividade do setor industrial. Por exemplo, é importante que o dinheiro seja barato, né? É importante que o quadro fiscal seja atrativo a investimento. É importante que haja investimento, né, na formação, portanto, no desenvolvimento do capital humano, porque é de onde nós, obviamente, a indústria, ela emprega, portanto, é um dos maiores empregadores. E é preciso que, para que ele seja competitivo e seja, portanto, com as outras economias, é preciso que o custo da mão de obra e a qualidade da mão de obra, portanto, seja também competitiva, não é? O que significa que este investimento é crítico. Também nós estamos a falar de uma economia global em que é muito baseada, portanto, em investimento muito intensivo na área de modernização e na área investimento em tecnologias, novas tecnologias. E hoje falamos da digitalização das economias. E, em especial, no setor industrial, estamos a falar da quarta revolução industrial,
que engloba tecnologias muito mais avançadas. Portanto, estes são os novos fatores para um novo paradigma industrial. E são esses os fatores que nós, hoje em dia, com quem nos abraçamos, não é? Para que a atração do investimento, sobretudo doméstico moçambicano, não é? Seja cada vez maior e que possa trazer o impacto que nós todos esperamos, portanto, na nossa economia. Bom, temos aqui uma série de questões: sustentabilidade, competitividade, financiamento, desenvolvimento do capital humano, globalização, modernização tecnológica, digitalização, todos esses aspectos. De que forma é que o nosso setor industrial irá buscar estas valências e incorporar, digamos assim, na sua prestação, no sentido de tornar a nossa economia produtiva, competitiva, menos dependente das importações e mais exportadora e com valor acrescentado nos produtos que produzimos? É aqui onde o programa PRONAI, nós achamos que vai fazer uma enormíssima diferença, porque ela congrega esta visão toda, em termos de reconhecer os fatores que são críticos para o desenvolvimento industrial, e trazer a todos os parceiros ou todas as forças vivas, portanto, que elas têm um papel dentro desta cadeia de produção industrial. O que significa que é preciso que se facilite primeiro. O papel do Estado tem que estar lá presente, em facilitar para o acesso portanto, a estes todos os fatores de produção. Portanto, o custo a nível fiscal é um custo ainda bastante acentuado, não é? Mas mais do que isso também é o reconhecimento do próprio Estado, do papel que uma economia circulante tem para o desenvolvimento e estimular o desenvolvimento industrial. O que é que isso significa? Significa que é importante que a nível de procurement, primeiro, haja um enormíssimo esforço para que se compre internamente. O PRONAI, portanto, muito bem integrado aquilo que são as políticas do Estado a nível da exploração no setor de hidrocarboneto, é uma enormíssima oportunidade para dar passos largos. Por quê? Porque é onde nós vamos ter contratos, é onde vamos ter parcerias, onde vamos absorver tecnologia, porque temos como exercer essa tecnologia, essas atividades, muitos de alto nível, de alto padrão. É onde justifica ter uma formação especializada dos nossos engenheiros, dos nossos técnicos, dos nossos assistentes, portanto, toda a cadeia portanto, de produção. Também é de onde, se nós retemos mais, do ponto de vista de oportunidades, é que nós podemos ir colher mais como receita do Estado, que nós precisamos para infraestruturar o nosso país, para termos mais escolas, mais hospitais, mais estradas, mais pontes. Não há outra forma, senão através do RPS, através do RPC. Esta é a forma que nós achamos que a indústria poderá trazer uma enorme contribuição, não através tanto lá nos insumos. Portanto, a nível, deveríamos repensar tecnologia, todos os insumos que são importantes, sobretudo na modernização das indústrias, deveriam ser relaxadas. Nós estamos a dizer retirar, mas devem ser relaxadas. A economia tem um processo da sua seleção natural, em função principalmente de duas variáveis. A primeira é qualidade, a segunda é competitividade, quer dizer, custo. E nós sabemos que aqui é onde reside o busilis do nosso setor industrial, o calcanhar daquilo está aqui. O nosso setor industrial não consegue produzir em termos competitivos ainda do ponto de vista de custos, tem custos de produção ainda bastante elevados e, por outro lado, ainda não dentro dos estándares internacionalmente aceitos, olhando do ponto de vista de qualidade. Até olhando para produtos de consumo, mesmo para o mercado interno, vemos uma parte significativa da produção interna, aquela que consegue
ser colocada no nosso mercado, a ser preterida. O governo, em tempos, até criou o selo Made in Moçambique, produz a consumo moçambicano, mas com pouco impacto realmente das preferências do consumidor final. Como é que o setor industrial vai inverter esta tendência e começar a convergir com os estándares internacionalmente aceitos e com as preferências dos próprios consumidores finais? O primeiro aspecto, João Carlos, é preciso compreender o que é um processo de qualidade. Um processo de qualidade, portanto, nós atingimos a qualidade, que significa ir de encontro com um conjunto de padrões ou de requisitos que são solicitados ou que são colocados por um determinado cliente ou usando aqueles que são os padrões internacionais. Esse é um processo, nós chamamos de processos contínuos de improvement, portanto, de melhorias. O que é que significa? Significa que em algum momento eu começo de um produto que ele não vai se ajustar àqueles requisitos e de uma forma contínua eu vou melhorando até chegar à satisfação do meu cliente. Isso só é possível se eu tiver uma oportunidade. Portanto, tudo começa quando há uma atividade. É o que nós temos estado a dizer. Portanto, não podemos isolar os processos do PRONAI daquilo que é o conteúdo local. Podemos desenvolver o PRONAI, vamos desenvolver o PRONAI, mas vamos levar tempo e não vamos conseguir atingir as métricas e a ambição e a expectativa que nós temos. Mas se nós associarmos às oportunidades que nós temos, olhamos para aquilo que está acontecendo na agricultura, por exemplo, né? Qual é a quantidade dos insumos, portanto, dessa produção primária que ela gera no país? O que é que nós podemos trazer para os processos, para o processamento? Para acelerar esses modelos todos que nós estamos agora a falar e por aí fora. Pois, por outro lado, se nós já temos as oportunidades, tanto a nível de matéria-prima, a nível da execução, é mais fácil nós olharmos o que é que nós temos que melhorar a nível da competitividade. A competitividade também da nossa empresa é um processo contínuo de melhoria. Não é? Hoje produzo a $2. Amanhã o meu processo contínuo de melhoria vai me permitir eu produzir a 1.8, depois a 1.5, depois já me ajusto aquilo que ganhos é o de mercado. eficiência Exatamente. progressivos, Exatamente digamos assim. Por quê? Porque o ser humano, ele também precisa se adaptar. Todos, em algum momento, começaram. Mesmo as indústrias mais altamente especializadas, em algum momento começaram como nós estamos hoje a começar. Portanto, é preciso que haja fé, que haja... Mas, quer dizer, a integração é? das economias hoje, a globalização, já não lhe dá muito tempo de se preparar, porque, enfim, as referências estão presentes a todo momento, o aspecto comparativo é presente. Temos isso em mente, é por isso que temos parcerias, é por isso que nós temos que, olha, e prevê-se, o empresariado sabe se adaptar àquilo que são as regras. É por isso que há muitas empresas aqui que exportam. Elas formam parcerias. Há modelos de sucesso, como trazer essas empresas, essas multinacionais, de alto nível em termos de processo de produção, em termos de qualidade. Portanto, e ter uma parceria que é de transferência desse conhecimento, não é? Ao longo de 6 meses, de um ano, nós vemos um enorme boost, uma enorme mudança em termos de qualidade, tanto da nossa mão de obra. É preciso ter em conta que esta mão de obra aqui moçambicana é das melhores fora do país. Se olharmos para a nossa experiência na África do Sul, os melhores mineiros são os moçambicanos. Como é que os próprios moçambicanos, não vão conseguir, aqui em Moçambique, serem bons? Na Mosalo, nós conseguimos entregar, portanto, a fábrica com 6 meses de antecedência. A África do Sul não conseguiu fazer isso com a Hillside. E hoje temos a Mosalo totalmente com mão de obra nacional em pouco mais de 20 anos. A história fala por si. É possível. É preciso dar oportunidade. Exatamente. Nós primeiro temos que acreditar que isso é possível e está a acontecer. É um desafio. Sim. A maior das indústrias ou multinacionais, quem está em frente a essas multinacionais são os moçambicanos. Vão lá ver. São moçambicanos. Existe é algum know-how preciso acreditar também, cada vez mais no moçambicano. A história fala por si própria. Nós estamos a transformar. É preciso que haja mais pessoas a acreditarem em nós próprios.
Pois então, que condições, do ponto de vista de clima, do ponto de vista de incentivos, do ponto de vista de ambiente de mercado, os industriais moçambicanos precisam que o governo crie? Está aqui o paradigma, o framework já está aqui, que é o PRONAI, mas no seu conteúdo, do ponto de vista de incentivos, oportunidades, facilidades, estímulos, entre outras medidas que possam permitir um processo mais acelerado de industrialização do nosso país, com capacidade de mobilizar aquilo que dizia conhecimento, know-how, tecnologia, e, enfim, tornar o nosso setor industrial produtivo e competitivo. O primeiro aspecto, temos que continuar a modernizar o Estado. A máquina do Estado tem que ser fácil. Nós temos que sentir, sobretudo, por exemplo, a nível judicial, é extremamente importante, porque há conflitos que surgem, não é? E é preciso que o investidor sinta que, em casos de conflitos, vai dar mais segurança aos investimentos. Exatamente isso. Eu terei aqui, nos próximos programas, uma análise sobre a perspectiva do financiamento, mas não resisto em lhe perguntar, neste momento, como é que se vai mobilizar o financiamento para estimular a reindustrialização do país, nos termos em que o país precisa. Como é que vê esta abordagem de financiamento? Nós, por exemplo, o primeiro é este, que nós temos vários impostos que o Estado coleta. Um ajuste fiscal. Exato. Pode-se buscar em algum tipo de imposto, um imposto industrial. Podemos desenvolver isso. Pode-se fazer, portanto, uma contribuição específica para o Estado. Pode ser, por exemplo, no INSS, podemos ir buscar uma percentagem. Nós ainda não conseguimos implementar o imposto de formação técnico-profissional. Né? Há muitas oportunidades que pode-se fazer. O princípio tem que ser aquele em que não se crie mais despesa ao setor privado, mas através dos processos de eficiência da organização possa-se buscar essa mais-valia para investir. O que significa que o Estado também tem que fazer o seu papel em termos de investimento, em termos de estimular. A iniciativa do PRONAI é congregar um conjunto de fundos que já existem no Estado. Né? É uma belíssima iniciativa, o que significa que é extremamente importante a colaboração de todos os setores, senão não vai acontecer. Mas nós sabemos que o crédito normalmente concedido ao setor industrial não é um crédito também competitivo. O dinheiro que chega continua Por isso caro. nós estamos a ver fontes alternativas. E, obviamente o PRONAI também olha para fontes alternativas, mas num ecossistema em que o desenvolvimento dos processos de produção e a visão do Estado é transformado daquilo que é a produção primária, não é? Para a secundária. E obviamente que os bancos também vão se adaptar a essas novas práticas. O problema dos bancos não é porque não vejam oportunidade a nível industrial, é porque muitas das vezes, até investem para as grandes empresas, para as médias e grandes empresas, os bancos comerciais têm estado a financiar, mas não fazem para as micro, pequenas empresas, porque essas empresas não têm dinheiro até para se organizar. Significa para irem de encontro àquilo que são os requisitos para serem financiados. Mas estas são 90% do nosso tecido empresarial. A IMO está a se organizar. A IMO, muito brevemente, vai trazer uma solução que vai permitir que as pequenas empresas, não só industriais, mas as outras, elas possam rapidamente, através de uma plataforma digital, possam ter todos estes requisitos para que qualquer estrutura de financiamento encontre todos os requisitos necessários, porque este é o maior desafio. É por isso que nós dizemos que a certificação para as ISOs ainda é cara para as pequenas e médias empresas. Não é ainda, aquilo que se cobra ainda não é competitivo para elas. Primeiro, para elas poderem resistir. Né? Porque o custo não é diferente do custo de uma média ou grande empresa, não é diferente. Então, para uma micro e pequena empresa, ainda é caro. O que é que significa? Significa que temos que encontrar modelos que sejam também competitivos para esse segmento do mercado. Não é? Portanto, este é o grande exercício que nós estamos a fazer e nós temos um projeto com a Mosal, não é?
de certificação das micro e pequenas empresas, portanto, a custos muito baixos. Não são custos subsidiados, mas nós olhamos para aquilo que são os processos de negócios, né? E auditamos esses processos e credenciamos. O que significa que ela não precisa ter o certificado para que ela seja permitida continuar a exercer ou ter a mesma igualdade de oportunidades. Bom, vamos continuar a acompanhar e junto da IMO vamos continuar a ver de que forma é que estas mudanças estão a ocorrer nas vossas atividades e como é que estas se tornam muito mais fáceis em benefício de todos nós. Rogério Samgudo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a analisar sobre ótica do setor privado esta iniciativa presidencial, esta iniciativa do governo de relançamento do nosso setor industrial. Nós agradecemos e estaremos sempre à disposição, sempre que for necessário para nós debatermos e trazermos a nossa contribuição para o bem, portanto, da nossa indústria. Obrigado. Estivemos aqui então com o presidente da Associação Industrial de Moçambique. Analisamos a situação do nosso setor industrial. No quadro do lançamento do Programa Nacional de Industrialização, ver as expectativas, as ansiedades do setor privado relativamente às possibilidades ou às oportunidades que esta iniciativa traz consigo para o florescimento do setor industrial nacional em termos competitivos, modernos e eficientes. Vamos agora fazer uma breve pausa. O nosso programa retoma logo a seguir. Mantenha-se por aí e até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
A Agência Multilateral de Financiamento ao Desenvolvimento está sendo considerada para a melhoria das condições de acesso aos mercados financeiros internacionais. Moçambique, Angola, sem menosprezar os outros países, são países que detêm muitos recursos naturais. São os países ricos, como dizia, empobrecidos. Com efeito, o setor privado está a organizar-se com vista a uma participação proveitosa na Expo Dubai 2020. Há muitos interesses em Dubai. Efetivamente, num mega evento dessa natureza, o que vai acontecer é que vai se juntar o útil ao agradável. As pessoas certamente irão para Dubai. Moçambique já foi fabricante de pneus para automóveis através da antiga fábrica Mapor, que para além de comercializar no mercado nacional, também exportava para a Europa e muitos países africanos. It's a difficult question. We had a tire factory, Mabor, and if that factory had continued, I think it would have been a viable thing. Como é que o setor industrial vai inverter esta tendência? Tudo começa quando há uma atividade. Portanto, não podemos isolar os processos do PRONAI daquilo que é o conteúdo local. Estes foram os assuntos tratados na presente edição do Semanário Econômico. Na hora de saída, dizemos-lhe também que os assuntos aqui tratados não ficam por aqui. Pode acedê-los e continuar-nos a seguir nos nossos canais digitais ou redes sociais, onde poderá encontrar estes e outros assuntos com outro detalhamento, com outra profundidade, com outras informações que lhe permitirão ter uma percepção ainda mais completa dos assuntos que tratamos aqui. Estamos presentes através do nosso website, o www.oeconomico.com, igualmente presentes no nosso Facebook, com todas um conjunto de histórias e publicações sobre a tendência geral da nossa economia, com temas tratados ou não aqui ao nível do Semanário Econômico, mas estão lá. No YouTube também pode acompanhar a série de entrevistas e reportagens que temos estado a divulgar através e num primeiro momento aqui no Semanário Econômico. Se for ao Twitter, vai ver também os nossos tips relativamente aos vários eventos econômicos que temos estado a acompanhar. Portanto, esta é a rede do Semanário Econômico. Ficamos por aqui na presente edição. Foi um prazer trabalhar para si. Voltamos na próxima semana, logo após o telejornal, na quarta-feira, precisamente. Até lá, boa noite e uma boa semana.